Em seguida, ouviremos as palavras do presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Aroldi. Um bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à 22ª Marcha Brasília em defesa dos municípios. Em nome da diretoria da Confederação Nacional de Municípios, em nome dos ex-diretores da entidade, aqui representado pelo Dr. Paulo Zuskoski, em nome dos presidentes das entidades estaduais que formam o nosso Conselho Político, em nome do movimento Mulheres Municipalistas, em nome dos presidentes das entidades micro-regionais de municípios, dos consórcios públicos de municípios, dos prefeitos e das prefeitas, das primeiras-damas, em nome dos vice-prefeitos e vice-prefeitas, dos vereadores e vereadoras, dos secretários e secretárias municipais, enfim, em nome dos mais de 8.000 líderes municipalistas aqui presentes e dos milhares de municipalistas que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais e pela TV CNM. Quero, em nome de todos, saudar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de todos os seus ministros e ministras, da sua equipe de governo, saudar e agradecer a presença do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, presidente do Congresso Federal, em seu nome saudar os senadores e as senadoras da República, agradecer e saudar a presença do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e em seu nome saudar e agradecer todos os deputados e deputadas aqui presentes. Saudar as frentes parlamentares, especialmente a Frente Parlamentar Mista em defesa dos municípios, que já conta com mais de 350 deputados e senadores. Saudar a Frente Parlamentar Mista do novo Pacto Federativo, que conta também com mais de 300 deputados e senadores. Saudar o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, e saudar também o governador de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, que nos honram com suas presenças. Saudar os deputados estaduais, as deputadas estaduais, os presidentes e conselheiros dos tribunais de contas dos estados, os representantes de embaixadas e organismos internacionais e demais instituições aqui presentes. E saudar e parabenizar os jornalistas, os profissionais da comunicação que acompanham o nosso evento, saudar e parabenizá-los pelo Dia do Jornalismo que aconteceu no último domingo. É um prazer enorme receber todos vocês aqui. É realmente uma grande satisfação reunir esse conjunto tão representativo de autoridades neste que é o maior evento da democracia brasileira, para fortalecer a gestão local e, assim, atender às demandas, às necessidades da população brasileira. Presidente Bolsonaro,
O movimento municipalista brasileiro, ele é integrado por membros de todos os partidos, das mais diversas correntes ideológicas, reunidos aqui nesta 22ª Marcha de Municípios. Estamos aqui de forma respeitosa e republicana, na condição de autoridades locais, despidos de embates eleitorais, prontos para construirmos juntos um verdadeiro pacto federativo. Estamos aqui presidente, unidos pelo Brasil. A Constituição de 88, ela mais ou menos bem definiu as atribuições de cada um dos entes da Federação Brasileira. E mais ou menos bem também definiu a participação de cada um no bolo tributário. De lá para cá, o que aconteceu pelos sucessivos governos que assumiram a República, acabaram criando contribuições que não são compartilhadas com estados e municípios. E, na mesma proporção, transferiram responsabilidades para os gestores locais. Este modelo de dar com uma mão e tirar com a outra, empurrar responsabilidade sem a correspondente fonte dos financiamentos, esse modelo está falido. Não atende mais às nossas necessidades. Esperamos, presidente Bolsonaro, que o Mais Brasil seja uma inflexão desta política. Presidente Davi, presidente Rodrigo, estamos aqui para tratarmos de duas grandes pautas. Uma que é estruturante, que estrutura a relação federativa brasileira, constituída de curto, de médio e de longo prazo. A outra é uma pauta transitória e emergencial, que precisa atender os prefeitos e as prefeitas, os gestores locais, que irão concluir o seu mandato no final do ano que vem, e que estão enormemente sufocados por tudo que assumiram de responsabilidades que é da União e dos Estados. Passaram-se 31 anos e o Pacto Federativo não foi regulamentado, como está lá, previsto no artigo 23 da Constituição Federal, no seu parágrafo único. Na discussão do Pacto Federativo, e o ministro Paulo Guedes tem, sim, criado uma expectativa enorme para os gestores locais, mas nesta discussão nós precisamos primeiro deixar muito claro quais são as atribuições da União, quais são as atribuições dos estados e quais serão as atribuições dos municípios. E, na mesma proporção, o compartilhamento do bolo tributário. Participamos com apenas 13% do que é arrecadado pela União. Isto não pode continuar desta forma. Nós não podemos abrir mão, presidente Bolsonaro, de compartilharmos todos os recursos arrecadados pela União. Nos últimos anos, a União e os Estados se afastaram dos serviços públicos à população brasileira, deixaram de prestar serviços à população. Essa dinâmica faz com que municípios invistam 29% do seu orçamento, em média, em educação, quando a lei estabelece 25%, e 23%, em média, na saúde, quando a lei estabelece 15%. Tem municípios investindo 30%, 35%, 38% do seu orçamento em saúde pública para atender a população brasileira. Aqui tem um dado, presidente, que eu gostaria de compartilhar com todos.
Na década de 80, a União tinha 400 mil servidores na área da saúde. E nós, municípios, apenas 30 mil. Hoje, a União tem apenas 40 mil e nós, municípios, temos 1.600.000 trabalhadores em saúde. Este é o cenário que se repete em todas as áreas. Não se faz saúde, educação e assistência social sem pessoas, sem o trabalho de profissionais. Temos certeza, presidente, que o seu governo vai corrigir essa distorção histórica. O senhor tem falado muito em Mais Brasil, e quero aqui respeitar o governador Ibanez, em Mais Brasil, menos Brasília. Eu tenho entendido, eu sei que o presidente Bolsonaro não tem nada contra as pessoas que vivem em Brasília, e muito menos contra a cidade de Brasília. Mas o que nós precisamos colocar em termos práticos é o que isso realmente significa. E aí vai o questionamento. Os recursos financeiros vão efetivamente chegar aos municípios para possibilitar a execução de políticas públicas? O apoio técnico financeiro garantido pela Constituição acontecerá? E no planejamento das políticas públicas, os municípios serão chamados para essa discussão? Nós esperamos que sim, que isto efetivamente possa acontecer. E uma oportunidade que nós temos para começar a corrigir essas distorções é a redistribuição de forma justa dos novos recursos da cessão onerosa do petróleo. O bônus de assinatura, que deverá correr agora em outubro, vai dar uma arrecadação nova na ordem de 70 bilhões de reais. Tem gente falando em 120 bi. Nós não podemos ficar fora deste compartilhamento. Por isso, uma emenda da CNM, a emenda de número 10, ao projeto, senador Davi, que tramita lá no Senado, pede uma distribuição de, no mínimo, 15% desses valores para os municípios e 15% desses valores para os estados. Isto é, presidente Bolsonaro, injeção na veia, recursos que podem chegar ainda neste ano no cofre dos gestores municipais. A emenda de número 11, também proposta pela Confederação, ela trata da distribuição do royalties do petróleo no sistema de partilha, sistema justo, que irá atender de forma igualitária todos os municípios e todos os estados da federação. Nós precisamos, sim, contar com esse recurso pelo sistema de partilha do royalties, do petróleo, do pré-sal. E por falar em royalties, me ocorre aqui que o royalties do petróleo atual, do passado, que tanto foi trabalhado no Congresso Nacional pela Confederação Nacional de Municípios, aprovada a legislação, o governo federal, na ocasião, vetou, nós conseguimos, com o apoio dos deputados e senadores, derrubar o veto. E por uma decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia, que concedeu uma liminar, os estados e municípios da Federação Brasileira, a maioria deles deixaram nesse período, nesses 6 anos, de arrecadarem 22 bilhões de reais que seriam usados para a saúde, para a agricultura e para a assistência social da população brasileira. Eu imagino que isto sim é Mais Brasil.
nós exigimos do Supremo Tribunal a imediata decisão desta liminar. E já quero convocar a todos que hoje, no final da tarde, nós iremos sair daqui no encerramento das atividades e iremos nos deslocar para a frente do Supremo Tribunal Federal para mostrar para o Supremo a nossa necessidade de avançarmos com esta posição. A educação é outra prioridade. Todo mundo fala em educação nos discursos, mas a realidade é bem outra. O Fundeb, que é o maior fundo deste país, 148 bilhões de reais, para atender 43,5 milhões de jovens, de crianças. Este fundo de 148 bilhões de reais é composto 90% por estados e municípios, 10% apenas pela União. Então, este Fundeb vai encerrar no ano que vem. A nossa equipe já começou uma discussão com o Todos pela Educação. O Ministério da Educação já nos recebeu várias vezes para que a gente possa, ainda neste ano, votar um novo fundo, talvez um fundo permanente, um fundo que possa ter definitivamente uma maior participação do Caixa da Federação Brasileira. Nós não aguentamos mais. O piso nacional dos professores tem aumento todos os anos, um aumento muito maior do que o crescimento do fundo. Estas contas não estão mais fechando. De 2010 a 2018, o piso aumentou 158%, enquanto que o Fundeb, o fundo que financia a educação básica brasileira, aumentou apenas 95%. Esta conta não está mais fechando. Os prefeitos e prefeitas não aguentam mais. Outra pauta estruturante é a reforma da Previdência. É a nova Previdência que está sendo proposta pelo governo do presidente Bolsonaro. Individualmente, presidente, alguns de nós aqui pode ser até contrário a esta matéria, ou pode, por uma posição ideológica, partidária, estar se posicionando de maneira contrária. Mas se como agentes locais, como os gestores públicos, nós quisermos terminar o mandato com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de equilíbrio, essas mudanças são necessárias sim. Economias. Vamos economizar no mínimo 20% das nossas despesas com previdência. Muitos pontos que a CNM levou para o governo estão contemplados com essa nova previdência. Um exemplo são os casos de servidores que se aposentam e permanecem na atividade ocupando a vaga, muitas vezes sem condições de desempenharem suas funções. Isto não irá mais ocorrer. Mas temos sim, e o Congresso Nacional está trabalhando, especialmente a Comissão Especial na Câmara vai trabalhar, uma ou outra modificação que eu tenho ouvido, presidente Bolsonaro, por onde eu tenho passado, em todos os estados da Federação Brasileira. Uma situação que precisamos trabalhar é a aposentadoria rural, especialmente da agricultura familiar. Muitos municípios têm, no ingresso de recursos dessas aposentadorias, um fortalecimento da economia local, da economia da sua cidade, das suas empresas, das suas microempresas. E o benefício da prestação continuada. Eu ouvi há 2 dias atrás uma fala do ministro Paulo Guedes e achei razoável. O ministro propôs, para a situação do benefício da prestação continuada, de que o cidadão possa optar. Ou ele participa da
legislação atual, ou ele participa do benefício da prestação continuada na nova legislação. Deixa para o cidadão decidir. Me parece uma proposta razoável e eu tenho certeza que nós iríamos concordar com isso. Então, eu quero dizer o seguinte: nossos gestores têm consciência, presidente, de que a nova Previdência ela será determinante para a retomada do desenvolvimento econômico e social. Se nós não enfrentarmos isso, nossos filhos e nossos netos pagarão uma conta muito alta, ou talvez não terão condições de pagar essa conta. Portanto, no final da marcha, nós iremos tirar daqui uma posição que eu espero que seja, sim, de apoio à nova Previdência. Não é do presidente Bolsonaro, não é dos ministros da equipe do governo. Isto é para o bem do país, o Brasil precisa disso. Precisamos tratar também, presidente, do Comitê de Encontro de Contas da Dívida Previdenciária, que esta até hoje não foi instalado. Eu lhe peço, instale o comitê. Nós indicamos já os 5 nomes que farão parte do comitê representando o movimento municipalista brasileiro. Ninguém aqui aguenta mais falar desta novela. Vamos decidir isso. Vamos fazer um encontro de conta. Nós queremos pagar a dívida, mas queremos buscar na Previdência aquilo que a gente tem de crédito. Vamos, de vez por todas, definir essa situação. Cansamos também, presidente Bolsonaro, de tratar da compensação previdenciária entre os fundos. Não é possível que os regimes próprios dos municípios estejam bancando parcela de aposentadorias que é de responsabilidade da Previdência Nacional. Então, nós precisamos enfrentar isso também. Aqui não tem nada de privilégios. Aqui é uma negociação que nós precisamos enfrentar dentro da legislação. A legislação está prevendo isso. E por falar em privilégios, eu quero também tratar de outro tema, que são os precatórios. Nós, municípios, devemos 40 bilhões de precatórios. A emenda 99 estabeleceu que a União deverá abrir uma linha de crédito para o financiamento do pagamento desses precatórios. Então, eu entendo que é razoável a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES abrirem essa linha de crédito e colocarem à disposição dos municípios, para que a gente possa fazer frente a esse compromisso tão importante. E o que é mais importante? 40 bilhões que serão jogados na economia do país. As pessoas vão receber, vão pagar as suas contas, vão comprar o eletrodoméstico, vão fazer a reforma da sua casa. Eu acho que isso é justo. E o que é muito importante, presidente, é dizer que nós damos como garantia o fundo de participação dos municípios. A instituição financeira não terá nenhum problema quanto ao recebimento desse financiamento. Então, eu quero aqui pedir a sua ajuda, o seu apoio para que a gente possa efetivamente andar com esta matéria. Eu quero falar também de saneamento básico. Isto que foi feito no Brasil é uma injustiça. Jogar uma responsabilidade desta proporção no ombro dos prefeitos e das prefeitas é, no mínimo, uma injustiça, para não dizer outra coisa. De onde vamos tirar 15 bilhões de reais para resolver esse problema? Precisamos, lá na MP do saneamento, estipular um novo prazo. E estipular também a participação da União e dos Estados, tecnicamente e financeiramente. Sim, os gestores municipais querem resolver esse problema, mas precisam da parceria da União e dos Estados. Portanto, eu espero que o Congresso Nacional
possa, já conversei com o ministro do Meio Ambiente, ele está concordando com a gente, precisa de um novo prazo, porque os prefeitos e prefeitas estão todos os dias recebendo multa. Não é a prefeitura, é no CPF de cada um, é na pessoa física de cada um. Isso não pode continuar acontecendo. Presidente Davi, presidente Maia, os deputados e senadores têm sido, assim como os ministros do presidente Bolsonaro, grandes parceiros do movimento municipalista brasileiro. Todas as vezes que eu pedi audiência para o Davi e para o Rodrigo, eles prontamente nos atenderam. Todas as vezes que a gente pediu audiência para os ministros do presidente Bolsonaro, todos nos atenderam, ouviram as nossas reivindicações e deram, o que é mais importante, deram prosseguimento no debate técnico com a equipe da Confederação e com a equipe dos ministérios. Praticamente todos os ministros nos receberam. Eu não sei quantas vezes eu estive no Palácio do Planalto durante esses 3 meses, conversando muitas vezes com o ministro Onyx, que colocou a sua equipe à nossa disposição, com o ministro Santos Cruz, que também coloca as suas equipes à disposição. O ministro Onyx, o ministro Santos Cruz estiveram 2 ou 3 vezes com a gente na CNM, e eu entendo que nós temos algumas matérias que a gente está concordando. A Lei Candir é uma delas. Não é possível que os estados e municípios banquem essa desoneração, ou bancaram essa desoneração todos esses anos, desde 1996. Lá no começo, a União compensava 90% do valor. Hoje ela compensa apenas 17%. Tem 540 bilhões de reais de passivo. Eu entendo, o doutor Paulo Guedes tem razão, de onde tira 540 bilhões para pagar estados e municípios. O caixa do governo não suporta isto, é verdade e a gente entende. Mas de agora em diante, nós precisamos ter uma compensação mais adequada para esta matéria que, sim, ela estabeleceu o equilíbrio da balança comercial brasileira lá em 96. E eu espero que isso possa andar no Congresso Nacional. E outra matéria tão importante como essa, e muito cara para o movimento, e eu tive a semana passada com a Frente Parlamentar do Pacto Federativo, com a Frente Parlamentar do Municipalismo, conversando com o presidente Rodrigo Maia, que a gente possa reinstalar imediatamente a comissão especial para tratar do 1% do FPM para o mês de setembro. Nós precisamos, presidente Davi, o Congresso, nós somos muito gratos ao Senado Federal, que lá em 2017 aprovou esta matéria com uma rapidez incrível. Depois parou na Câmara por conta do decreto de interdição ao Rio de Janeiro, mas agora está liberado. Eu tenho a certeza que o presidente Maia vai, hoje, amanhã, esta semana, na próxima semana, instalar a comissão e nós possamos avançar nessa matéria do 1%, que é muito importante para nós. E eu quero também, nesse sentido, pedir ao presidente Bolsonaro o apoio nesse sentido. Isto é, colocar mais recursos lá onde as pessoas estão, lá onde as pessoas vivem. E a forma mais simplificada de transferir recursos para os municípios é através do Fundo de Participação. Me ajude nisso. Nós precisamos enfrentar isso. Os prefeitos e prefeitas precisam disso. Por último, nós temos uma pauta muito extensa, mas eu já me alonguei muito e não quero fazer o nosso presidente, os nossos ministros, os nossos senadores, deputados, judiá-los muito aqui com o tempo. Então, eu quero um
um último comentário sobre um último tema, e eu quero já dizer para todos vocês que boa parte dos ministros estarão conosco aqui hoje, amanhã e quinta-feira, com painéis. Nós teremos hoje à tarde o ministro Paulo Guedes, tratando do Pacto Federativo, tratando da reforma tributária, da reforma fiscal, da nova Previdência. Nós vamos ter um painel aqui de aproximadamente 2 horas para tratarmos dessas questões. Mas tem uma última, presidente Bolsonaro, que eu não posso deixar de falar, que são os programas federais. Programas esses, todos subfinanciados, instituídos sem legislação nenhuma, pactuados de forma, me perdoe a expressão, com todo respeito, pactuados de forma ao longo desses anos vergonhosa. Não é possível que a gente vá fazer merenda escolar de qualidade com 36 centavos transferido para aluno dia pela União, quando o custo é de R$ 4,50. Não é possível que a gente continue bancando as equipes da Estratégia da Saúde, que tem um custo médio de R$ 45 mil, com uma ajuda do governo federal, com um pagamento, com uma transferência do governo federal de apenas R$ 10 mil por equipe. Isto não é possível. Políticas públicas não se fazem desta maneira. Deixarem os municípios contratarem pessoas. E todos nós estamos ou no limite de gasto com pessoal, ou ultrapassando o limite por conta dos mais de 390 programas federais. A gente nem sabe quantos são. Acredito que nem os ministros sabem quantos são, porque são tantos. Então, nós precisamos efetivamente trabalharmos essas questões. Quem sabe o que estamos tratando aqui de programas federais, a plataforma Mais Brasil, que está sendo construído pela CNM e pelo governo, possa resolver boa parte desses problemas. Então eu quero, para finalizar, por tudo isso que foi dito aqui, muito mais precisaria ser dito. Eu tenho certeza que algum prefeito, alguma prefeita, algum líder municipalista deve estar pensando nesse momento, mas o presidente da CNM não tocou em tal assunto, não falou do outro assunto que é muito importante para mim, mas a gente vai ter o tempo suficiente para, durante a marcha, aprofundar todos os assuntos. Por tudo isso que foi dito aqui, o tema desta nossa marcha é Unidos pelo Brasil. O compromisso de todos nós municipalistas, do presidente Bolsonaro, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, dos deputados, dos senadores, o nosso compromisso, sim, é com o Brasil. E a nossa missão, talvez ela seja a mais nobre de todas, trabalharmos sempre para melhorar a vida das pessoas. Mas nós precisamos que o governo federal e o Congresso Nacional nos ajude minimamente para que a gente possa efetivamente fazer isso acontecer. Muito obrigado, que Deus ilumine a todos nós.